Estamos em pipipipipipipipibo. Amém, queridos? Eu me acuerdo quando eu comecei a seguir Jesus, que eu tinha em minha cabeça coisas como: estou de ojo nas palavras desse pastor. Eu me acuerdo quando comecei a andar na igreja, verdade? Quando comecei a estar na igreja, eu me acuerdo que tinha palavras assim, tinha pensamentos assim: estou de ojo na cabeça desse pastor, estou de ojo nas palavras desse pastor, estou de ojo em lo que este pastor está falando, estou mirando o que está acontecendo, estou mirando o que está passando, verdade? E esses eram os meus pensamentos. Eu orava e pedia para Deus, pedia assim: Deus, blinda minha cabeça, blinda meus pensamentos, que não haga um lavagem em meu cérebro. Porque todos nós outros já escutamos isso, verdade? Já escutamos palavras como: essa igreja está lavando o teu cérebro, este pastor, isso é um lavagem em teu cérebro aí, alguma coisa está passando. E eu tinha esse medo, e eu tinha em minha cabeça: Deus, que não haga um lavagem em meu cérebro, que não haga uma limpeza em meu cérebro, Deus meu. Eu tinha medo de que pedissem e levassem todo o que tinha. Eu pensava assim: em qualquer momento me vão levar todo o que eu tenho. Pero o detalhe acá é que eu não tinha nada. Eu tinha somente deudas a pagar, tinha somente contas, e eu pensava assim: Deus meu, qualquer momento me vão levar todo. Pero eu tinha um preconceito de que a qualquer momento me iam a pedir mi plata, que sei eu, verdade? Esse era meu pensamento. Eu pensava que em qualquer momento me iam a pedir minhas coisas, e em realidade não foi assim. Em realidade foi totalmente diferente. Eu fui demasiado ajudado e recebi algo que é mais precioso que alguém pode dar, que é o tempo. Eu recebi o tempo de muitas pessoas quando comecei a caminhar com Cristo, quando comecei a ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu recebi algo tão precioso que é o tempo. E muita gente me regalava tempo através de consejeria, através de palavras, através de bendições, através de cafés, através de meriendas. Eu me acuerdo que terminava o culto, nós salíamos a merendar em um lugar chamado Rabibs e quedávamos aí. E mal sabia eu que era um discipulado. Me invitavam para sair andar em moto, para treinar jiu-jitsu, e eu não tinha nem ideia, mas em realidade era assim um discipulado. As pessoas estavam cuidando de minha vida através dos recursos que nós temos. Estão acá, gente de Instagram, gente de Facebook, amém? Me amaram, me cuidaram a mim e discipularam-me a mim, e foi uma bendição. Pero chegou um momento que sim, que eu tive que deixar coisas, eu tive que entregar coisas, eu tive que fazer o que tinha que fazer e deixar coisas que me impediam de seguir a Jesus Cristo, porque não era de acordo com o caráter nem com a vida de pessoas que seguem a Cristo, essas práticas que eu tinha. Então, eu deixei o cigarrilho. Vocês já conhecem meu testemunho, verdade? Eu deixei o cigarrilho, deixei marihuana, todas as classes de drogas que pode existir. Eu creio que provei muitos dulces. A única coisa que tive a oportunidade de não fazer é injetar-me heroína, graças a Deus por isso, pero o restante já passei por todo. Pero eu deixei todas essas coisas, graças a Deus, todo aquilo que me alejava de Cristo. Eu deixei todo aquilo que me alejava de Jesus Cristo, fui deixando para trás. Deixei todo aquilo que me alejava de mim mesmo, porque nada mais hacía quando eu usava as drogas. Eu alejava de minha realidade, eu me alejava de mim mesmo, eu huía de quem eu era de verdade, porque eu não queria encarar e confrontar a realidade. Eu me escapava de mim mesmo. Então eu fui deixando essas coisas. Eu deixei coisas que me alejavam de meu propósito. Por exemplo, eu sempre treinava, sempre trotava, fazia parte física, treinava Muay Thai, pero fumava cigarrilho. Então, isso me alejava de meu propósito, verdade? Me alejava de meu caminho com Deus. E como ia ser, as coisas não eram a mesma coisa, então eu fui deixando. Eu cambiei um fardo que era muito pesado de se carregar, eu cambiei por um fardo que é leve e que dá gosto, verdade? Hoje nós podemos viver quando andamos com Jesus Cristo com um fardo que é leve, porque o fardo do Senhor Jesus Cristo é leve. Se está muito pesada a tu vida, sepas que temos que entregar nossa mochila para alguém chamado Jesus Cristo, e é sencillo, Ele vai cambiar nossas vidas. Pero é necessário muitas vezes deixar coisas e deixar viejas práticas e deixar algo para seguir a Jesus Cristo, verdade? Porque não é um cambio por nada, é um cambio por todo. Então, eu quero invitar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de São Mateus 19:16.
Les voy a dar a 10 segundos hasta que eu pueda tomar uma água. Amém? ¿Tiene como pasar en la pantalla del Facebook ese ahí, Gustavo? ¿La palabra no? ¿No? Dale. Yo sé que tiene, hoy no tiene, pero tiene, ¿verdad? San Mateo 19:16. Amém? Vamos a ler. Se você estás acá no Facebook, envia mensagem privada para que a gente possa participar desse culto, amém? Se você está no Instagram, essa palavra está recém em peça. Então, entra nesse aviãozinho e envia essa mensagem para que as pessoas possam escutar esta palavra, que lhe asseguro que vai ser uma bendição. São Mateus 19:16 diz assim: E aqui, uno legándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber. Perdón, no es coronga, amén. Y ustedes miraron que yo, ¿verdad? Entonces, voy a empezar de nuevo. Y aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele al joven, dícele el joven, todo eso guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dícele Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y seguime. Y oyendo el mancebo esta palabra, o el joven esta palabra, ¿verdad? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira que interessante, Jesucristo estava ensinando e estava falando acerca de suas parábolas, acerca de suas ensinanças, acerca de um jovem e disse assim: Mestre bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces la pregunta de él no era ¿qué tengo que hacer para seguirte? La pregunta de este joven era ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Porque en verdad, si nosotros paramos para analizar, la pregunta de ese joven, él no quería andar con Jesús. Él no entendía que Jesucristo era un misionero. Era el Mesías. Ele entendia que Jesucristo era um maestro. Por isso que quando ele se acerca de Jesus, ele disse assim: Maestro bueno. E Jesucristo lhe disse: ¿Por qué me dices bueno? Porque bueno es solo uno, que es Dios, ¿verdad? Entonces, él no se acerca de Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Él se acerca de Jesucristo, sí, como solamente un maestro. Y eso es interesante, porque não havia um reconhecimento da parte não havia um reconhecimento da parte del joven que Jesucristo era verdadeiramente o Messias. Não havia um reconhecimento da parte del tipo que ele estava perguntando que Jesucristo sí era verdadeiramente quem podia salvar sua vida. Sí, o joven pensava, não sei qual era a posição social do joven, pero ele pensava que Jesucristo era um maestro, um bom maestro, um bom professor. Então, por isso ele aborda ele assim. O tema é que quando nós nos acercamos a Jesucristo, Ele nos vai oferecer de acordo com nós nos acercamos a Ele. Se nós pensamos que Jesucristo solamente é um maestro bueno, Ele vai entregar e oferecer-se como um maestro bueno. Agora, se nós entendemos que Ele é o Messias, o Salvador, aí eu te asseguro que a resposta vai ser diferente. Pero, vuelvan acá. O tema acá é que en el proceso de aqueles que deseam seguir a Jesucristo, ídolos vão a ser confrontados. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar. E todo aquele que ocupa o lugar de Deus, e todo aquele que ocupa o lugar del que tem que ser adorado, que é Deus, é um ídolo. O jovem, como vocês miraram acá nessa prédica,
en este pasaje, él practicaba los mandamientos, pero Jesús mira adelante, no mira solamente por la pregunta de lo que él estaba haciendo acá. Jesucristo mira allá adelante. E Jesucristo logra ver, através de uma revelação, que o jovem tinha em seu coração um ídolo. Ele logra ver que aí havia um ídolo. Jesus, e graças a Deus por isso, verdade? Porque Jesucristo não nos vê solamente por lo que nós somos. Jesucristo vê por lo que nós vamos a ser. Quando nos acercamos de Jesus, quando nos acercamos de alguém que vê como Jesus vê, essa pessoa não vê solamente o que nós representamos naquele momento, sino pessoas de Deus parecidas com Jesus nos veem por aquilo que nós vamos aparecer vamos a ser no futuro. Se há coisas entre o que nós vamos ser, que é nosso propósito, se há coisas entre o que nós vamos ser, se há coisas entre nosso propósito e o que nós somos hoje, Ele vai quitar de nós isso. Se há algo que impide que nós ligamos em nosso propósito, quando nos acercamos de Jesus Cristo nos vai quitando. Jesucristo dijo assim para este jovem: venda todo e segui-me. Jesucristo, anda, vende todo o que vos tenés e segui-me. Pero lastimosamente, ele não logrou vencer este ídolo. Lastimosamente, este jovem não logrou vender, deixar todo e seguir a Jesucristo. E minha pergunta é: e se essa pergunta fora hoje? E se esta pergunta fora hoje? E se pessoas hoje se acercassem de Jesus, sendo o Messias, e se acercassem e disseram assim para Jesus: Jesus, que hago para heredar a vida eterna? En los dias de hoje, 2020, verdade? Jesus, que hago para heredar a vida eterna? Jesucristo vai mirar para esta pessoa e vai dizer assim: deja tu Instagram, agarra todos tus seguidores e dá a los pobres e segui-me. Será que nós lograríamos fazer isso? Jesus, que hago para heredar a vida eterna? Deja tus redes sociais, ofrenda a los pobres e segui-me. E se nós perguntássemos para Jesus assim, se uma mulher perguntasse para Jesus assim: Jesus, que hago para heredar a vida eterna? E Jesus Cristo ia dizer assim: deja tu novio que anda fornicando sem estar casado, que ele ocupe o lugar de Deus e segui-me. Será que nós haríamos isso ou não? Que hago para seguir-te, Jesus? Deja la birra, la cerveza, pero não sou um adicto ao álcool, pero igual, deja e segui-me. Será que nós deixaríamos para seguir a Ele? Será que se acercássemos de Jesus e perguntássemos assim: Senhor Jesus, que hago para heredar a vida eterna? E Jesus Cristo dissera assim: deja la corrupção, não seas mais uma pessoa corrupta. Se te param na calle, não descoima, paga al dia tus impuestos, haga toda tu declaração que tem que fazer, declara todo tu rendimento, toda tu entrada, toda tu salida, e segui-me. Será que nós íamos lograr a seguir a Jesus Cristo? O tema acá é que o problema não é ter bienes ou coisas, o problema não é isso. O problema é que os bienes e as coisas têm a nós. Esse é o verdadeiro problema, porque não há problema em ter bienes, ter posses. O problema é se nosso amor, se isso que temos nos impide a seguir Jesus Cristo. Deja a hincha, deja el cerro porteño, que sei eu, não hace falta deixar de seguir, pero deja de ir no estádio por tempo, deja a Olímpia e seguir-me. Será que nós lograríamos fazer isso? Será que sim? Será que não? Eu não creio que Jesus Cristo quer quitar algo de nós, pero sim Ele quer quitar aquele que ocupa o lugar dele, aquele que ocupa um lugar de adoração. Jesus Cristo foi criado, Deus, Ele nos criou para que nós adoremos a Ele. E todo aquele que ocupa o lugar de adoração em nossas vidas, no lugar dele, Ele vai quitar de nós. Então, a pergunta, o tema é: não é problema ter coisas, o problema é as coisas ter mais a nós do que o próprio Jesus Cristo. Aí sim é o problema. O problema é a idolatria hacia essas coisas. Nós que seguimos a Jesus passamos por isso. Se há ídolos, não vai ser possível seguir a Ele. Se há ídolos que ocupam o lugar de Jesus Cristo, não vai ser possível que nós lhe sigamos a Ele. Nós temos que deixar todo e seguir a Ele, mas não é deixar todo e tchau, é deixar aquele que ocupa o lugar dele. E há muitas espécies de ídolos. Ídolo é todo aquele que ocupa o lugar de Deus, ou que te domina a voz.
Ídolos podem ser coisas, podem ser pessoas, podem ser sentimentos, podem ser desejos. Ídolos podem ser todas essas coisas. E agora eu te pergunto a vós, o que Jesus Cristo te pediria hoje e que te custaria muito para entregar? Muito para entregar. Será que esse não é um ídolo? Sabe que pode ser um ídolo também? Ídolo pode ser o orgulho, ídolo pode ser uma arrogância. Ídolo pode ser quando nós nos creemos melhores que os outros. ¿Viste el orgulloso? Todo lo que él hace es mejor que de los otros. El orgulloso, él no tiene tiempo para escuchar a las otras personas. Vos percebís el orgulloso cuando vas a hablar alguna cosa e que vos sabés menos que essa outra pessoa, pero vos de igual maneira quer dar um conselho, quer falar alguma palavra, verdade? E essa pessoa não te hace caso, pensa que é melhor que vós. Orgulho hace sentir que todo lo que nós temos é mais importante do que as outras pessoas têm. Pero Jesus não era assim. Jesus Cristo vino para servir e não para ser servido. Jesus Cristo lavou os pés de seus discípulos. Em um momento que essa cultura era totalmente diferente. Pero não quero predicar acerca disso. Eu quero predicar acerca de, será que o orgulho não é um ídolo para vós? Se o pastor ou o líder te pede algo e você sempre contestas assim, eu não tenho tempo, eu não quero fazer a hora, eu tenho outras prioridades. E não há problema em ter prioridades, em ter outras tarefas, verdade? Pero quanto tempo vos dedicas às coisas de Deus? Quanto tempo vos dedicas haciendo as coisas de Deus, a vontade de Deus, sirviendo no reino, haciendo as coisas e servir no reino não é somente predicar, servir no reino é pintar a igreja, é ser uma olla popular, servir no reino é bendecir a vida de alguém, é tantas coisas e não somente é ser bem, pero sim ser essa pessoa, verdade? Pero se você estás muito ocupado com tus coisas, com tu mundo, com tu umbigo, será que o orgulho não está dominando a vós? Será que não há um ídolo chamado eu mesmo que está frenando o agir de Deus em minha vida? Será que às vezes não é importante que eu barre mi pelota, verdade? E entenda que Deus usa pessoas para ministrar minha vida? Muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho ídolos, pero o próprio ídolo é ela mesmo, são as decisões dela, e não deixa que nadie pueda ministrar sua vida, verdade? Todo para ele é mais importante, todo de ele é mais importante, minha vida é mais importante, minhas coisas são mais importantes, meu mundo é mais importante, verdade? E o reino de Deus, lastimosamente, não é isso, queridos. O reino de Deus não é assim. No reino de Deus, maior é aquele que serve, maior é aquele que dá. No reino de Deus, bueno é receber. No reino de Deus, quanto mais eu me rebajo, mais eu cresço. No reino de Deus, é de revés. Jesucristo vino e nasceu em um pesebre, e quando ele chegou no castilho, ele não perdeu a humildade e o olor do pesebre. Humildade é saber quem nós somos e quem nós fomos criados para ser. Então, nós temos que entender que muitas vezes o orgulho pode ser um ídolo em nossas vidas. Então, cuidemos disso. Amém? Mira no versículo 20, diz assim: Le dijo el joven, todo esto guardé desde mi juventud, ou seja, guardei os mandamentos, honrei padre, honrei madre, eu fui fiel, isso tudo o que tinha que fazer desde mi juventud. Que mais me falta? Mira como é. Agora, interessante acaso é o seguinte: se o jovem guardou todo o que tinha que fazer, guardar os mandamentos, ele era perfeito. E ele estava dizendo para aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo, dizendo assim: eu guardei todo, ou seja, eu sou perfeito. E graças a Deus que era Jesus, verdade, que estava aí. Se eu for a Jesus, eu ia dizer, então, ocupa meu lugar, agarra o microfone e predica em meu lugar, verdade? Porque sabe o que passa? Perfeito era uno solo, que é o que estava escutando esse jovem que estava falando com toda essa soberbia, verdade? Eu já hice todo isso, que mais me falta? Perfeito era solamente Jesus. Será que esse jovem não tinha orgulho hasta de suas buenas ações? Eu cuido dos mandamentos, eu honro padre e madre. Será? Há que pensar nisso e mirar. La seguinte, a parte B do versículo diz assim: que mais me falta? Ou seja, em outras palavras, estava dizendo assim: será que vos não vês que eu hago todo isso? Será que me falta algo? Que mais me falta? Não sonou bem, sonou muito mal, sonou arrogante, sonou com soberbia.
en mi visión acá, ¿verdad? Y eso no es bueno. Mira lo que dice la palabra en San Lucas 9, 23 a 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz a cada día y sígame. Porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá. Y cualquiera que perder a su vida por causa de mí, ese la salvará. Porque que aproveche al hombre sin granjearse todo el mundo y se pierda a sí mismo y corra peligro de sí. ¿Entiende, iglesia? Están acá. Aquele que quer seguir a Jesus, nega-se a si mesmo. Vos querer seguir a Jesucristo, nega-te a ti mesmo. Nega tus vontades. Não há problema, Jesucristo vai honrar. Vocês já vão ver onde vai terminar esta palavra. Pero, versículo 21 diz assim: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, anda, vende todo o que tienes e dá a los pobres, e tendrás tesouro en el cielo. E vem, e seguime. Pero vamos ao começo desse versículo. Qual foi a pergunta do jovem? Mestre bueno, como hago para heredar a vida eterna? Como hago para ter a vida eterna? E ele não perguntou como hago para seguir-te. Ele perguntou como hago para ter a vida eterna. Jesucristo, uma vez mais, mira adelante e disse assim: se vos querer ser perfeito, o original da palavra perfeito é teleios. Teleios é ser completo. Sabe o que é ser completo? É que não te falta nada. É que não é que vos está abundante como disse que era o jovem, que tinha muita plata, que tinha muito dinheiro, que era uma pessoa cheta. Não se tratava disso. Se tratava de dizer assim: se você querer ser completo, ou seja, não te falta nada em tu coração, não te falta nada em tu saúde, não te falta nada em tus emoções. Quizás não vai ter 10 autos, mas vai ter um bom auto que possa manejar e predicar a palavra. Ser teleios é ser completo. Ser teleios é diferente de ser mega cheto. Ser teleios é não te faltar nada. E assim disse Jesus Cristo para ele: se vos querer ser teleios, se querer ser completo, vos tenéis que vender todo e dar a los pobres. Ou seja, se vos escuchar o que te estou dizendo, dijo Jesus, vos vas a ser completo. Não solamente vai heredar a vida eterna, vas a ser completo e vas a ter tesouros en los cielos. Não é que solo se va para los cielos. Mira, si hay tesoros en los cielos, quer dizer que também não há tesouros en los cielos. Então, a parte de você ser completo acá, de você ser teleios, perfeito, completo, vos te vas a los cielos e en los cielos vas a ter tesouros, vas a ter galardão, vas a ser completo. Então, agarra lo que tenés, vende e seguime. Vende e seguime. Jesucristo, mais importante depois de todo isso, eu creio que as mais importantes de todo isso é o que ele disse no final do versículo 21. Tendrás tesouros no céu e agora, vem e seguime. Hermanos, a melhor coisa que podemos ter em nossas vidas é seguir Jesus. É seguir a Jesus Cristo. E pensa, ele acerta na invitação de dizer assim: vem, seguime. Vem, seguime. E Jesus Cristo chama ele para ser seu discípulo e caminhar com ele. Uau, que invitação. Veni e seguime. Pensa Jesus Cristo mirando para tus olhos, irmão, dizendo assim: vende isso, vem, seguime. Seguime nomás. Camina comigo. Tu vida vai ser teleios. Tu vida vai ser completa. Vem, seguime. Deus mío. Pero sabe o que passa? Versículo 22 diz assim: e oyendo el joven esta palavra, se foi triste, porque tinha muitas possessões. Sabe o que passa com o jovem? Ele tinha medo de perder suas possessões, ele tinha muitas possessões. Depois de cada encontro com Jesucristo, nós temos 3 opções de sair. Podemos sair como este jovem que não deixou nada e saiu triste. Podemos ser como Naamã. Se acordam de Naamã? Quando se encontrou, sabe como ele saiu? Enfurecido. Ou podemos sair como Zaqueu e como tantos outros, como o paralítico, como o homem de la mano ressequida, como a mulher do fluxo de sangue, como a prostituta, como Maria, quando estava com Marta. Podemos sair como essas pessoas, com a vida transformada, com a história cambiada. Como nós vamos ser? Quem nós vamos ser? Mira comigo. E se o jovem não hubiera dicho assim: ok, eu me vou e vou a vender todo, Jesus. E já está, já. Sabe que Jesus Cristo podia dizer para ele: não hace falta vender. Não hace falta vender. Deja nomás essas coisas e solo seguime. Solo seguime. Porque muitas vezes nós passamos por testes.
Muitas vezes nós passamos por testes. Eu fui testado muito em muitos trabalhos que eu tive. Eu, em meu último trabalho, antes de ser solamente missioneiro, eu trabalhava como gerente de uma empresa de área médica. Eu trabalhei por muitos anos nessa empresa. Mas sabe quando eu comecei a trabalhar nessa empresa? Querem saber ou não? Eu trabalhava em um lavadeiro de autos. Eu entrei como manobrista, verdade, como chofer desse lavadeiro de autos. E trabalhei aí por um ano. Então, o lavadeiro de auto, o estacionamento, construiu um lavadeiro. E nesse lavadeiro, muitas pessoas com muita plata estacionavam nesse lavadeiro. E tinha um senhor que lavava seu auto todos os dias. E eu agarrava seu auto, lavava seu auto, pero lavava seu auto como se não tivesse lavado o dia de ayer. E guardava todas as suas coisas. E eu percebia que esse senhor derrava chicle, derrava plata. Eu percebia que esse senhor derrava coisas dentro de seu auto, derrava roupas, derrava documentos. E eu não tocava na coisa desse senhor, não tocava em nada dessas coisas aí. E um dia ele se acercou para mim e me deu um regalo, verdade? E esse regalo era 50 reais. Pero ele quedou mirando para ver qual era a minha atitude. E eu agarrei e comemorei muito, e me quedei muito contente. Então esse senhor passou o tempo e começou. Eu estava lavando o auto no sol, e ele passou por aí e me entregou um helado, verdade? Para ver qual era a minha atitude. E eu feliz estuve, agarrei o helado e me quedei contente com isso, verdade? Me quedei feliz com isso. Mas sabe o que estava passando? Ele me estava testando, ele me estava provando. Passado um tempo, o dueño do lavadeiro que eu trabalhava vendeu o lavadeiro, e sabe quem comprou o lavadeiro? Este mesmo senhor, ao qual eu lavava seu auto. E eu pensei, uau, ele comprou o lavadeiro, verdade? Agora me vai levar para trabalhar com ele. Mas ele não hizo isso. Ele me deixou trabalhando no lavadeiro mais 3 meses, para ver onde estava meu coração. Então, chegou um dia que ele me disse assim, não, quitar essa roupa sucia, e ele mesmo me regalou uma remera para trabalhar na roupa social, e eu comecei a trabalhar e permaneci 8 anos, creio que permaneci nesse trabalho. Cresci desde o tipo que trabalha, entregando coisas, até chegar a gerenciar na sucursal dele em São Paulo. Viajei por muitas partes. Eu ganhei uma vez um viagem para Miami, para Cleveland dele. Sabe por quê? Porque Deus estava sendo testado. Tomás. E muitas vezes nós passamos por testes. Jesucristo necessita saber onde está nosso coração. Quizás o momento que vos estás vivendo hoje seja um teste. Quizás o momento que vos estás vivendo hoje seja um momento que Deus está provando para ver onde está tu coração. Este momento que estás vivendo, quizás, e estou seguro que está preparando nós outros para vivermos algo grande em Deus. Mas esse momento que estamos vivendo é uma preparação para que podamos cumprir o propósito de Deus. O Senhor está dizendo, deja todas essas coisas e seguime. Muitas vezes, quizás, o Senhor nos está provando, está pensando assim, será que Ele vai deixar essa desesperação? Será que Ele vai deixar essa ansiedade por plata, essa ansiedade por coisas para seguir? Deixa todo o que te aleja de Deus e seguir a Jesus. Sabe o que passa? Seguir a Jesus é ter história para contar, é ter denúncias para contar. Um dia, nossos filhos, nossos netos se vão sentar-se em nossos pés e vão dizer assim, contame uma história, abuelo, contame uma história, papá. E nós vamos ter 2 opções. Podemos trazer a memória ou podemos trazer a criatividade. Podemos trazer a memória de contar coisas que nós vivimos, ou podemos trazer a criatividade de contar, imaginação de contar a história que os outros viveram. E seguir a Jesucristo é escrever uma história. Seguir a Jesucristo é ter nossa própria história para contar. Quando tus netos te assentarem em tus pés, vos vas a ter uma história para contar de imaginação ou vai ter uma memória viva de lo que vos viviste. Eu quero escrever uma história e quando meus filhos se assentem e mirem para mim, eu quero que eles tenham orgulho de mirar para mim e dizer assim, meu papá derrou todo para seguir a Jesucristo e nos entregou o melhor que pode ser, que é o caminho para o Senhor Jesucristo. Vos está disposto a isso ou não? Pastor, eu não estou nem buscando a vida eterna, pastor. Eu estou solamente buscando a vida hoje mesmo. Hoje mesmo me deseo é tener a vida. A palavra diz em
San Juan 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nadie viene al Padre a não ser por mim. Então, se você está buscando a vida, qual é o sentido da vida? Encuentra-te com Jesucristo, encuentra-te com Jesucristo, porque aí está a verdadeira vida. Quizás você não sabes e não entendes acerca da vida eterna, pero a vida agora mesmo é de Jesucristo. San Juan 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De la mesma maneira, o jovem pergunta sobre a vida eterna, pero Jesus responde en el final: seguime nomás, seguime. Pastor, quer dizer que se eu deixar minhas coisas, tempo de transmissão? De Instagram? Ah, não, ele me avisa cá, dá-lhe graças. Onde eu estava? Pero Jesucristo responde al final: seguime. Se nós seguimos a Jesucristo, vou perder todo. Mira o que diz a palavra em San Marcos 10:26, e eles se espantavam mais, dizendo dentro de si: e quem poderá salvar-se? Porque depois Jesucristo seguiu falando de que os ricos não heredarão o reino de los cielos. Então Jesucristo mirando-los dijo: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: e aqui nós hemos deixado todas as coisas e te hemos seguido. E respondendo Jesus dijo: de certo os digo que não há ninguno que haya deixado casa, hermano, hermanas, padre, madre, mulher, hijos ou heredades por causa de mim e del evangelho, que não reciba 100 vezes agora nesse tempo. 100 vezes agora nesse tempo, e não é um câmbio, é se vos deixar e seguir a Ele 100 vezes. Lástima que esse jovem já havia salido, verdade? Porque se ele escutara isso, Deus mío, pero Jesucristo não queria ser um câmbio, não queria dar 100 vezes mais. Jesucristo queria dar aquele que mais importava, que era Ele mesmo. 100 vezes mais, aún nesse tempo. E sabe o que era 100 vezes mais? Padre, madre, casas, hermanos, hermanas, hijos, hijas, heredades com persecuções, en el siglo venidero, en la vida eterna. Vocês estão acá, queridos? Esta palavra é muito importante. Vocês que estão acá no Facebook, no Instagram, vai cair esta conexão. Eu vou a começar de novo. Vocês não vão perder nada, tá bem? Então, eu derrubo essa transmissão e sigo. Vocês de Facebook podem seguir conectados. Vou dar um minuto para vocês conectarem-se de novo, amém? Vocês de Facebook, sigam aí, que estamos juntos. Excluir, glória a Deus, isso. Vivo. Aí, glória a Deus. Gente de Facebook, uma vez mais. Se nós deixarmos padre, madre, hermanos, hermanas, qualquer coisa que nós deixarmos para seguir a Ele, nós aún nesse tempo, aún nessa vida, heredaremos casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, e herdaremos também as persecuções no ciclo venidero e na vida eterna. Então, quando nós entregamos todo para seguir a Jesucristo, não vamos a perder nada, vamos só ganhar, porque com Jesucristo, 2 mais 2 podem ser 8, com Jesucristo, 2 mais 2 podem ser 15, com Jesucristo, 2 mais 2 podem ser 20, com Jesucristo todo é diferente. Hace sentido o que estou falando para vocês, amém, queridos? Estamos quase terminando esta palavra se chama seguime. Se você estás escutando esta palavra, depois busca em nosso canal de YouTube, Bola de Neve Asunción, vas a ver que tem alguns vídeos ali, e esta palavra vai estar escrito ali com o nome de seguime, amém? Vocês entraram acá de novo no Instagram, entrem no avioncito, envie este mensagem para que pessoas volvam a escutar, que está quase terminando. Vamos dar mais 20 segunditos para que eles entrem, mientras eu tomo uma água. Amém, glória a Deus. Seguindo. Jesus vindo para que tenhamos vida, e que tenhamos vida em abundância. Jesus Cristo vindo para que tenhamos vida, e que tenhamos vida eterna. Ah, pastor, eu não creio nisso, pastor. Não sei, pastor, será? Será que sim? Será que não? O Senhor vino e se entregou por nós outros. E o que é deixar um vício? O que é deixar uma mala costumbre?
o que é deixar algo para seguir a Jesucristo? O que é deixar algo para seguir a Jesucristo? Que é deixar, que te impide de seguir a Jesucristo? O que te quita tu paz para seguir a Jesucristo? ¿Sabe qual é um dos principais temas que hacen criar em nós rabia, indignação e frustração? É quando nós não logramos a hacer o que nós nos comprometemos a hacer. La autofrustração nos genera rabia, la autofrustração nos genera rencor, nos genera enojo. Então, quando eu empiezo por la mañana e tenho um plano de trabalhar, entrenar, ler a Bíblia, orar, salir com minha família, ter meu tempo, e eu não hago isso, e no final do dia eu vou estar enojado, eu vou estar nervioso. ¿Por quê? Porque a autofrustração hace que eu perda minha bendição. A mesma coisa é andar com Jesus. Quando eu me posiciono e eu hablo assim, agora eu vou começar a andar com Jesus, e lo dejo, e deixo de andar com Ele, sabe o que passa? Isso me genera uma frustração, isso me genera uma perdição. Por isso que tantas e tantas vezes nós começamos a andar com Jesucristo e nos comprometemos e levantamos as mãos muitas vezes e dizemos assim: Senhor Jesus, a hora de eu te vou seguir, a hora de eu te entrego todo, a hora de eu te entrego minha vida, a hora de eu te entrego meus sonhos, a hora de eu te entrego meus planos, a hora de eu te entrego minha vida, meu relacionamento com Deus, minha santidade. E chega ao passar dos dias, nós não logramos fazer isso. E isso genera nerviosismo, isso genera rabia, isso genera perda de paciência com tus filhos, com tu senhora, com vós mesmo. Por quê? Porque é uma autofrustração. Sin embargo, quando nós realizamos o que nós nos comprometemos, isso genera realização. Então, quando vos dizer assim, Jesus, eu declaro que eu te aceito como meu único suficiente Salvador, eu te aceito, Senhor Jesucristo, eu quero seguir-te. Quando eu vou siguiendo-lhe a Ele dia após dia, sabe o que passa? Me genera alegria da salvação, me genera alegria de andar com Jesucristo, e esse hace toda a diferença em nossas vidas. Porque o Senhor Jesucristo vino para que tenhamos vida, e vida em abundância. O Senhor Jesucristo vino para que tuviéramos vida eterna. O Senhor Jesucristo vino para que fuéramos salvos. Amém, queridos? Eu quero terminar esta prédica contando uma parábola, verdade? Uma história muito interessante. Supongamos, usa a tua imaginação aí. Supongamos que os bebês, os nenes, puedan hablar quando estão na pança, uno com os outros, verdade? Então, eles estão na pança da madre e eles logo a comunicar-se uno com os outros, eles logo hablar. E há uma mamá que está embaraçada e ela está embaraçada de gemelos. Então, há dois ninhos aí em sua pança, verdade? E eles entram em uma conversação. E esses ninhos entram em uma conversação. Qual é a conversação deles? Bebê desses, um nene que está na pança, pergunta para o outro nene e diz assim: ¿Vos crees em la vida pós-parto? E então o outro nene disse assim: eu não creio em la vida pós-parto, não pode ser, não existe vida pós-parto, nós estamos acá em la pança de nossa madre, e não há vida pós-parto, a vida é solamente acá. Mira como nós vamos a viver pós-parto. Então, o outro bebê disse assim: não, você tem que crer na vida pós-parto, porque a vida pós-parto existe de verdade. Existe. Há vida depois do parto, depois que nós nascemos, há vida. E o outro bebê disse assim: não, você tem que ter uma mente científica. Como vamos a ter vida pós-parto? Vos não vês que nós somos alimentados através de um ducto no umbigo? Será que vos não vês que nós estamos acá protegidos, acá por uma bolha, não me acordo como é o nome científico dessa bolha, verdade? Mas estamos acá protegidos, e como vamos a sair de cá? Se nós saímos de cá, vamos a morir. Não há vida depois do parto, verdade? Então, ele disse assim: não, hermano, vos sabés que como vos sabés que há vida pós-parto? Como vos sabés que há vida pós-parto? Qual foi o bebê que depois que nasceu volviu para contar que há na vida pós-parto? Não há vida pós-parto, não há vida pós-parto, verdade? Então, o outro bebê
que tenía más fe, ¿verdad? Él dijo así, no, yo estoy seguro que vamos a encontrar nuestra mamá cuando nacermos. Yo estoy seguro que después del parto sí vamos a encontrarnos con nuestra mamá. Y el otro hermano dijo así, no puede ser que vos crees nessas cosas, ¿verdad? Mamá, vos crees en mamá. ¿Vos crees que esas cosas existen mismo? Entonces, ¿dónde está la mamá que nosotros no podemos verle a ella? ¿Dónde está la mamá que nosotros estamos acá en la panza? ¿Dónde está? ¿Vos le ves a ella? No, yo no veo a la mamá. Entonces, si nosotros no podemos ver, ella no existe esa mamá. Entonces, la respuesta del otro bebé fue la siguiente. Mira, la mamá nosotros no podemos ver, pero la mamá está a nuestro alrededor. La mamá nosotros no podemos verle a ella, pero la mamá nos alimenta. La mamá nosotros no podemos verle a ella, pero nosotros estamos cercados por ella. Nosotros no podemos ver a nuestra mamá, pero nosotros pertencemos a ella. Y sin la mamá nosotros no existiríamos. Por más que si vos no puedas ver, vos no crees, pero sí, la mamá existe. Entonces él dijo así, entonces probame que la mamá existe. E o outro bebê dijo assim, às vezes, quando estamos em silêncio, quando nos alejamos de todo esse ruído del mundo, quando não há tantos sonidos assim, nós podemos escuchar hasta ela respirar. Quando nós estamos em silêncio, nós podemos escuchar hasta el latido de su coração, porque sí há uma mamá. E essa história é para nós outros. Quizás vos não podes ver, pero sí há vida eterna. Jesucristo está volviendo e Ele vai venir a buscar sua novia. Jesucristo vai venir buscar sua novia imaculada. Jesucristo vai venir a buscar sua novia. Muitos não vão subir, pero muitos vão subir. E o tempo não sabemos, pero o hecho é que nós temos que estar preparados para isso, porque Ele vai volver. Ele vai volver. Ele vai volver. Há vida eterna. Ai, sim, o Senhor Jesucristo está volvendo para buscar-nos. Pero antes de chegar nessa vida eterna, há caminho para viver acá. E o único caminho para a vida que podemos viver acá é o Senhor Jesucristo. E vos estás preparado para entregar todo a Ele? Vos estás preparado para deixar todo e seguir a Ele? Quanto te cuesta? O Senhor Jesucristo não quer muito de vós. O Senhor Jesucristo quer todo de vós. Todo o que te impide de adorar a Ele. Entrega sua vida para Ele. Entrega sua vida para Ele. Não seja como o jovem rico que tinha muitas possessões e não quis. Seja como Zaqueu. Seja como as tantas pessoas que receberam milagros quando se encontraram com Jesus. Sabe por quê? Porque assim eles receberam a Jesus como Messias, como Salvador. Se vos entregar tu vida para o Senhor Jesucristo, se é o desejo de seu coração entregar sua vida para o Senhor Jesucristo, eu te asseguro que a tu vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Eu não sei como anda a tu vida hoje, eu não sei como está a tua história, eu não sei de onde venís, para onde te vas, mas eu sei duas coisas, que Jesucristo vino para que você seja teleios, para que você seja completo. Há eco acá dentro de nosso coração, que solamente vai ser completado por el Senhor Jesucristo. Há espaço acá dentro, que é como rompecabezas, que solamente Jesus vai completar. Entrega sua vida para Ele. Basta de quedar procurando e buscando em puertas, em coisas que não são verdadeiras. Solo Ele é o caminho, solo Ele é a verdade, solo Ele é a vida. Entrega tu caminho para Ele, confia em Ele e em Ele mais, e lo demás Ele fará. Pastor, pero tanta gente prosperando e eu não vejo isso. Leia Salmos 37, não te indignes por aquele que prospera em tu caminho, confia no Senhor Jesucristo, haz o bem, espera em Ele, entrega tu caminho ao Senhor, confia em Ele e lo demás Ele hará. Mais Salmos, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele escutou meu clamor, se inclinou a mim, me quitou os pés de lamaçal e me puso os pés sobre uma roca. Me pus em meus lábios cântico novo, minha vida não é mais a mesma. Entrega tu vida, entrega tu caminho para o Senhor Jesucristo, que não vai mais ser a mesma coisa. Se é o desejo de seu coração de entregar sua vida para Ele, dia eu entreguei minha vida para Ele. E sabe o que eu hice? Solamente repeti umas palavras e disse assim: Senhor Jesucristo, como videojuego, eu te entrego o joystick em tus manos.
assim como vos quieras. Se esse é o desejo de seu coração, entregar sua vida para o Senhor Jesucristo, ponga a mão em seu coração aí e repita comigo essa oração. Habla assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego para ti mi coração, eu entrego para ti mi vida. Eu reconozco que vos sos o único caminho, vos sos el camino, la verdad y la vida. E é para este Jesus que vino a este mundo, nació, creció, murió, pero resucitó. É para este Jesus que eu entrego minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, Senhor Jesucristo. Acá há pessoas que recebem a vós como único e suficiente Salvador. E eu sei que a vida delas nunca mais vai ser a mesma, Senhor Jesucristo. Por isso eu te pido, encontra corações disponíveis aí, em nome de Jesus, que a vida deles nunca mais venga a ser a mesma. Eu profetizo a mesma transformação que eu tive em minha vida, muitas vezes mais na vida de meus irmãos. Que futuros pastores, predicadores, pessoas, homens e mulheres de Deus estejam escutando esta palavra em nome de Jesus, que a vida deles nunca mais seja a mesma. Eu profetizo na semana bendecida, eu profetizo a alegria da salvação em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora eu quero orar por mais pessoas que estão em suas casas. Siga acompanhando essa oração comigo. Amém. Depois pode cortar na transmissão do YouTube. Gustavo corta essa, verdade? Depois mas agora pode deixar. Há pessoas, vamos orar, vamos adorar, Rasta. Es el reino tuyo, el amor y la paz. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. O Senhor me mostra pessoas nessa noite que estão deixando tudo para seguir a Ele. O Senhor me mostra como pessoas que estão com mochilas e essa mochila não te deixa passar em um raio X, que está proibido entrar porque vos tenés como um detector de metal e vos não podes passar porque tenés coisas em tu mochila que não puedes seguir adelante. Pero el vuelo está saliendo e está casi subindo e vos vas a perder el vuelo porque não deixa tus coisas que não puedes cargar. E essas coisas são pecados que você está querendo cargar em tu mochila. E o vuelo está saindo e há uma puerta com detectores de pecados, detectores de coisas que não te deixam passar. E nessa noite disse o Senhor Jesucristo: deixa essa mochila para trás. O Senhor me está mostrando como se for no aeroporto que tem coisas, deixa acá. E há pessoas entregando aí nesse carrão cigarrilhos, há pessoas entregando aí armas, há pessoas entregando aí substâncias, líquidos, há pessoas entregando, quitando sua mochila, correndo e subindo e sentando e abrochando o cinturão de segurança para levantar vuelo. Assim é com o Senhor Jesucristo, quando derramos as coisas, temos o vuelo liberado por adelante. Pero é necessário deixar coisas para seguir a Ele. Quizás lo que vos estás passando seja um teste, seja uma aprovação. Quizás vos estás nisso, está dizendo assim: Senhor, pero eu não te hice nada de malo, porque estou passando por isso. O Senhor te está preparando e está dando-te autoridade para predicar acerca de situações. Por isso, em nome de Jesucristo, não salte pruebas, não salte pruebas. Pruebas são hechas para que sejamos aprovados. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Há pessoas que estão sendo liberadas de palavras grosserias que hablavam. O Senhor te está limpando tu boca nessa noite, está limpando a voz de palavras sucias, está limpando tu coração, porque a boca habla o que está lendo no coração.
o Senhor vem limpiando tu coração para que de tu boca salgam decretos de vida, que de tu boca salgam decretos de bendição sobre tus filhos, que de tu boca salgam decretos de bendição sobre este momento, essa temporada. Há pessoas que têm medo do futuro, mas o futuro pertence a Deus. O futuro pertence a Deus. Nós podemos cambiar acá nomás a cabeça e o coração, mas o futuro é de Ele. Se Ele viene hoje, como Ele vai encontrar-te a vós? Se o Senhor viene hoje, como Ele vai encontrar-te a vós? Como Ele vai encontrar-te a vós? Se o Senhor viene hoje, como Ele vai encontrar-te a vós, Igreja de Asunción, Igreja de Paraguai, como o Senhor vai encontrar-te se Ele viene hoje? Há que deixar coisas para seguir a Ele. O Senhor Jesus Cristo está chamando pessoas para renúncia. Deja todo e siga a Ele em nome de Jesus. Senhor, bendiga a vida de cada um de meus irmãos que estão acá. Que vá em bendição e que essa semana seja uma bendição total e completa. Em nome de Jesus. Bendice a vida de cada um. Leva-nos em segurança nessa semana. Leva-nos em segurança. E que nossos planos e metas e agendas cumpram-se bajo tu voluntade, Espírito Santo, para que não haja frustração e se haja realização. Em nome de Jesus, é o que te pido e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus bendiga os que estão no Facebook. Tchau.